novo para mais um encontro, para mais uma videoaula. Você daí e eu daqui, e vamos juntos aprender. O nosso assunto hoje é um assunto novo, vamos falar hoje de calorimetria. É um assunto que faz parte do nosso dia a dia. E para a gente iniciar esse assunto novo, vamos ter como base aqui alguns conceitos, algumas definições que nos ajudarão, né, a gente elaborar alguns princípios e resolver algumas soluções de problemas que virão pela frente, beleza? Então vamos lá, trouxe aqui alguns conceitos e um fluxograma para que a gente possa entender esse princípio da calorimetria, beleza? Então vamos lá, o primeiro conceito que nós vamos definir aqui é o conceito de calorimetria. Nós vimos na aula anterior que termometria era a parte da física que estudava a temperatura. E calorimetria é a parte da física que estuda as medidas de calor, né? Como nós vimos anteriormente, ó, calorimetria é formado por duas palavras, calor e metria. Metria quer dizer medidas, então medidas de calor, beleza? E para que a gente possa de fato entender, né, e trabalhar com essas medidas de calor, nós vamos rever o conceito de calor que já foi visto também anteriormente. Beleza? Então, o que nós chamamos de calor? Calor é a transferência de energia térmica entre corpos com temperatura diferente. Vamos compreender. Em todos os corpos, eles são formados por moléculas que estão em constante movimento e que esse movimento dessas partículas, né, gera uma energia cinética. Essa energia cinética se transforma em energia térmica, né, e aí a gente, quando essa energia térmica se transfere de um corpo para outro, a gente chama isso de calor. Então, vejamos, vou fazer aqui a primeira observação, tá? Calor não é uma espécie de energia térmica contida entre os corpos, tá? O calor é a transferência dessa energia térmica de um corpo para outro, provenientemente de temperaturas diferentes. Se dois corpos tiverem a mesma temperatura, não há necessidade de trocar calor, de trocar essa energia térmica. Se não há essa necessidade, então não haverá calor. Então, reforçando, o calor é a transferência dessa energia. Beleza? Então, assim, diariamente a gente está aquecendo os corpos, resfriando os corpos. Então, a gente está cedendo calor aos corpos ou os corpos estão recebendo calor. Então, os corpos eles podem ceder calor ou podem receber calor. Quando isso acontece, esses próprios corpos eles produzem dois tipos de variações, tá? Eles podem produzir uma variação de temperatura ou pode produzir uma variação de estado físico. Ou ele varia a temperatura ou muda de estado físico. Isso acontece quando a gente cede calor a um corpo ou quando o corpo recebe calor de um outro corpo. Beleza? Então, para que a gente possa compreender melhor a próxima parte, nós vamos definir aqui, né, algumas dessas mudanças que ocorrem quando a gente aquece o corpo ou quando a gente resfria um corpo, né? Essas mudanças elas recebem nomes específicos, tá? Então eu fiz aqui um fluxograma e nós vamos preencher aqui esse fluxograma com as mudanças de estado físico que a matéria pode sofrer devido ao aquecimento e ao resfriamento, beleza? Então vamos lá. Inicialmente a gente pode encontrar os corpos na natureza de três maneiras diferentes, em três estados físicos diferentes. Quais são eles? O estado sólido, o estado líquido e no estado gasoso, também chamado estado de vapor, certo? Só que esses corpos, né, estando no estado sólido, estando no estado líquido ou no estado gasoso, se ele receber ou ceder calor, ele pode mudar de um estado para outro, né? E cada uma dessas mudanças recebe um nome específico. Então vamos lá. Quando uma substância, ao ser aquecida, ela passa do estado sólido para o estado líquido, esse processo a gente chama de fusão. Tá? Então, repetindo, o que é a fusão? É a passagem do estado sólido para o estado líquido. Isso se dá quando a gente aquece a substância.
certo? Se a gente tem uma substância no estado líquido e a gente aquece essa substância, ela passa para o estado gasoso, a gente chama de vaporização. Então, a vaporização é a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Também através de um aquecimento. Se a gente resfriar os corpos, eles podem sofrer processos inversos, tá? Então, a fusão e a vaporização ocorrem quando a gente aquece. E se a gente resfriar o corpo, tá? Eles também sofrerão esses processos? Sim. Se eu tenho um corpo no estado gasoso e eu resfrio esse corpo, ele pode passar para o estado líquido. Quando isso acontece, a gente chama de condensação. Então, o que é a condensação? É a passagem do estado gasoso para o estado líquido. Se eu tenho uma substância no estado líquido e eu resfrio essa substância, ela pode passar para o estado sólido. Quando isso acontece, a gente chama de solidificação. Então, o que é a solidificação? É a passagem do estado líquido para o estado sólido. Veja o seguinte, apesar de eu ter 3 estados físicos, tá? Mas a passagem de um para o outro se dá mediante etapas. Eu tenho uma substância em estado sólido, tá? Para que ela passe para o estado gasoso, primeiramente ela tem que passar para o estado líquido e depois para o gasoso. No processo inverso, se eu tenho uma substância no estado gasoso, para que ela passe para o estado sólido, primeiramente tem que passar para o estado líquido e só depois para o estado sólido. Porém, existe algumas situações em que essas substâncias podem passar diretamente do estado sólido para o estado gasoso sem parar no estado líquido. Quando isso acontece, a gente chama de sublimação. Essa sublimação, tanto ela acontece do sólido para o gasoso, como acontece do gasoso para o sólido, tá? Quando ela acontece do sólido para o gasoso, a gente chama de sublimação direta, tá? E quando ela acontece do estado gasoso para o estado sólido, sem passar para pelo estado líquido, a gente chama de sublimação inversa. Professor, como é que eu vou compreender? Me exemplifique isso aí, me dê um exemplo para que eu possa compreender esse fluxograma bem direitinho aí. Então vamos lá. Para cada um desses processos eu vou citar agora um exemplo, certo? Então vejamos. Uma substância no estado sólido que passa para o estado líquido sofre processo de fusão. Se eu tiver, por exemplo, o gelo, tá? E aí eu aquecer o gelo, ele vai passar para o estado líquido. Passando para o estado líquido, sofreu o processo de fusão. Se eu continuar aquecendo essa água, tá? Ela vai passar para o gasoso, né? Na vaporização. Por exemplo, quando você vai lá fazer o café, você põe a água lá para ferver, beleza? E aí você tampa lá a panela. Quando você destampa, você percebe que o vapor subiu. Aquele vapor, na verdade, era água que passou do estado líquido para o estado gasoso, tá? Processo de vaporização. Bom, a condensação, me dê um exemplo de condensação. Eu posso usar o processo inverso da vaporização, ó. Quando, por exemplo, você lá está aquecendo a água, beleza? E aí quando você levanta a tampa, né, subiu aquele vapor, né? Você aqueceu, subiu aquele vapor, transformou em gasoso. Mas você observa que na tampa da panela, né, começa a formar aquelas bolinhas. Ou seja, quando você destampou, a temperatura que estava menor entrou em contato com o aquecimento, ou seja, você está resfriando agora a tampa e ela começa a escorrer, né? Ou seja, transformou novamente do vapor em água, beleza? E se você continuar a resfriar essa água, líquido, por exemplo, você vai ter o processo de solidificação, né? Por exemplo,
no calor do verão. Quem que não gosta de chupar um din-din, né? Um sacolé, como muitas pessoas conhecem? Então você faz lá o suco, põe no saquinho, põe no congelador, ou seja, você resfria, retira o calor, né? E aí ele vai passar do líquido para o sólido. Então é o processo de solidificação. Professor, agora para encerrar, me dá um exemplo aí da sublimação. Bom, a sublimação é um processo que acontece, mas assim, é um processo um pouco raro de acontecer, né? É uma sublimação direta, por exemplo, aquelas bolinhas que vocês usam no guarda-roupa de vocês para matar barata, né? Que nós chamamos de naftalina. Se você observar, você põe lá, ela está no sólido. Você põe ela na gaveta, com o tempo você vai observar, ela desapareceu. E aí você olha na gaveta, não tem nada molhado. Ou seja, ela passou do sólido para o gasoso sem passar pelo líquido. Muito bem, professor, compreendi. Agora me dê um exemplo do processo inverso, da sublimação inversa. Como é que acontece? Bom, também é um processo que a gente verifica no dia a dia. Se você observar, por exemplo, no congelador, no freezer da sua geladeira, né? Você observa lá, você começa a colocar as coisas lá para gelar, né? Você limpou tudo bem direitinho, ligou lá na tomada, e aí beleza. Com o tempo você verifica que no freezer, nas paredes do freezer da geladeira, da sua geladeira, né? Começa a aparecer gelo. Esse gelo veio da onde? Você não botou água lá, não derramou água lá, você fez limpar e aparece o gelo nas paredezinhas, né? É o processo, é o que nós chamamos de gelo seco, né? Na verdade, o vapor, né, que circula dos alimentos que você coloca lá, né, ele é resfriado sem passar pelo líquido e aí se transforma lá no sólido, que é o gelo, né? Então a sublimação, ela é o processo direto, beleza? Bom, por hoje é só. Na nossa próxima aula a gente vai ver, né, mais exemplificações na prática e como que a gente calcula, né, essa quantidade. Só lembrando aqui, para que esses processos aconteçam, é necessário a gente aquecer ou a gente resfriar, beleza? E aí, só mais uma observaçãozinha aqui, ó. A fusão e a vaporização são processos que acontecem quando a gente aquece. Portanto, a quantidade de calor que você dá ao corpo, ela é positiva. O corpo está sendo aquecido, certo? A condensação e a solidificação é um processo inverso. Se dá quando você resfria. Logo, a quantidade de calor envolvida vai ser negativa, certo? Então, quando você aquece, o calor é positivo. Quando você resfria, o calor é negativo. Beleza? Então, por hoje é só. Na próxima aula a gente vê algumas situações, problema. Valeu? Até a próxima!